Parábola dos servos bons e maus. Quem é o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção da sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarde em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera e numa hora que ele não sabe, e o separará e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que souber a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Mateus 24, de 45 a 51, e Lucas 12, de 42 a 48. Essa parábola é dirigida ao bom servo, operante e vigilante, que na condição de despenseiro fiel e prudente, assistindo a família do Senhor, a humanidade, assumiu o encargo de guiar os seus semelhantes, iluminando-os contra a escuridão reinante e os conduzindo pelo caminho do progresso moral e espiritual na luta do bem contra o mal. O Mestre Jesus recomenda a nos mantermos firmes nessas tarefas de iluminação, pois que bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. O Senhor virá no momento oportuno. Se assim estivermos, sempre prontos e vigilantes, seremos bons servos e conquistaremos a confiança do Senhor, nos tornando administradores do seu patrimônio, como obreiros da providência divina. Os verdadeiros servos do Senhor, que operam na seara divina, são os fiéis à sua palavra, prudentes no cumprimento de seus deveres, fazem os desejos e a vontade do seu Senhor e trabalham até a última hora. Não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação e estejam em movimento para trazer dividendos de amor em abundância para todos. O mau servo faz o que lhe convém, conforme o seu interesse. Trabalha para satisfazer os seus desejos, abusa da sua autoridade, da confiança do Senhor, para transviar os que deviam ser por ele guiados. Esse mau servo responderá pelas suas faltas e pelas que tenham induzido outros a cometer. Os maus servos são punidos e lamentarão não terem desempenhado a missão de que se incumbiram quando se achavam entre seres inteligentes, capazes de os compreender. Sofrerão tanto mais quanto mais adiantados tenham sido no planeta terreno. Por quê? A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Essa é uma lição que se aplica a todos os que pediram e obtiveram a missão de dirigir seus irmãos pela senda do progresso físico, moral e intelectual. Precisamos prestar contas dos compromissos assumidos perante o Cristo, cuidando com dedicação e zelo daqueles que ele nos confiou. Mas se desprezarmos a advertência do Mestre, se levianamente acreditarmos que o Senhor tarda em vir e nos entregarmos às paixões, aos vícios, aos gozos mundanos e de candeia apagada, tão inesperadamente quanto o ladrão assalta a nossa residência, estaremos no outro plano, transferidos para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Sofreremos as consequências da incúria e desleixo, sofrimento esse que será proporcional ao maior ou menor grau de compreensão evangélica que tivermos. Como não sabemos a que horas o Senhor baterá à nossa porta, estejamos sempre vigilantes.
Emmanuel, em No Burilamento Íntimo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz indispensáveis recomendações. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Mateus 24, 46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, não podemos esquecer as disciplinas que antecedem a sua formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí a necessidade de cultivarmos o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que escapem da nossa boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, esquecendo tudo o que pareça calamidade ou sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é preciso lembrar, acima de tudo, que a alavanca de sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. O Emmanuel escreveu isso em Ceifa de Luz, no capítulo 55. Esse ensino, que se constitui em verdadeiro mandamento para o servo vigilante, deixa transparecer bem claramente aos olhos de todos quais são os servos bons e quais são os servos maus que operam na seara divina. Não são os que vivem da religião, comendo e bebendo, que se salientam como obreiros do bem e da verdade. Não são os que repudiam, condenam e excomungam os seus semelhantes, que o Senhor escolheu para seus verdadeiros servos, mas sim os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento dos seus deveres. Quem só trabalha pelo dinheiro não pode interpretar o pensamento íntimo do mestre, então não pode ser sábio, prudente e fiel. O bom servo só faz os desejos e a vontade do seu senhor. O mau servo faz o que lhe dá prazer. O bom trabalha para cumprir seus deveres. O mau, por vil interesse e para satisfazer os seus desejos. E vamos observar que os servos bons trabalham sempre, trabalham sem cessar, porque sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora, e não mede esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento para vencer injuros. O que nos foi confiado não o foi para ser enterrado ou guardado, como aconteceu ao talento, entregue ao mau operário, mas sim para ser aproveitado por nós e pelo que lhe é dado. A quem muito é dado, muito será pedido. A quem pouco é dado, pouco será pedido. Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, mas exclusivamente dos seus ensinos, desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra. O dia do Senhor é sempre hoje, e a sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a ele se chegam com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. Essa parábola é uma história ilustrativa. Nela, Jesus aplica uma cena muito comum que persiste até hoje. Provavelmente ele tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. Porém, antes de partir, o homem rico colocou seu empregado de maior confiança como responsável por todos os demais empregados.
Esse empregado que foi colocado como administrador da casa deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas também garantir que nada lhes faltasse. Vamos fazer um paralelo entre o servo bom e o servo mau? O servo bom é fiel e o mau é infiel. O servo bom pode confiar, no mau não. O bom não te trairá, o mau sim. O servo bom é prudente e o servo mau imprudente. O bom age com precaução, sensatez e cautela. Se esquiva do perigo, tem o hábito de precaver, possui juízo. O mau não. O servo bom trabalha na presença ou na ausência do seu senhor. O servo mau não trabalha. O servo bom é verdadeiro e o servo mau é hipócrita. O servo bom cuida do seu semelhante. O servo mau ignora. O servo bom vigia e o mau vive a vida imoral de forma irresponsável, sem limites. O bom espera a volta de Jesus e o mau quer aproveitar a vida. Os servos bons se distinguem dos servos maus, como as laranjas se distinguem pela sua doçura. Então, que tipo de servo eu sou? Que tipo de servo eu quero ser? Vamos pensar? Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.